Boa tarde, tudo bom com vocês? Eu me chamo Jackson, eu sou professor de Química de algumas turmas do segundo ano regular, segundo ano integral, e do terceiro ano também eu tenho uma turma, e eu estou aqui para a gente fazer a resolução de alguns exercícios do PET, é o Programa de Ensino Tutorado do governo do estado de Minas Gerais. Então, o que que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje a minha proposta é a gente resolver duas atividades do PET relativas à semana um, e aí vocês vão ter o acesso a essa resolução para vocês estarem conferindo se vocês acertaram, se vocês tinham alguma dúvida em relação a essa resolução, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aqui agora. Acredito que vocês estejam vendo agora a minha tela aqui. Então, aqui eu tenho as duas primeiras atividades do PET, tá? Atividade número 1 e atividade número 2. Então, a atividade número 1 diz o seguinte: quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a da molécula de água? E aí a gente tem esses dados, que são as massas atômicas dos elementos que compõem as duas substâncias. Então, para a gente conseguir resolver isso, a gente precisa de ter acesso ou à tabela periódica ou esses dados eles têm que vir na nossa questão, tá? Então, vocês aí do segundo ano já estudaram tabela periódica, então acredito que vocês tenham uma noção de como, de quais são os dados que são apresentados nessa tabela. Então, a tabela periódica, obrigatoriamente, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o símbolo do elemento químico, que vai vir aqui no meio dos quadrinhos, tá? E aí nós temos que ter obrigatoriamente dois outros dados. Um desses dados é o número atômico. Número atômico corresponde à quantidade de prótons que esse meu elemento, né, que esse átomo desse elemento tem em seu núcleo, tá? E o seu peso atômico ou sua massa atômica relativa, tá? Não é obrigatório vir o nome, mas se tiver o nome já ajuda vocês a identificarem quem são os elementos, né? Então a gente precisa de ter essas duas informações. Como o PET do segundo ano ele começou trabalhando algumas grandezas químicas, massa atômica, massa molecular, massa molar, então a gente precisa fazer o uso da tabela periódica e principalmente o uso do peso ou massa atômica desses nossos elementos, tá? Então se a gente pega e volta lá na nossa questão, a gente vai ver que esses dados que estão aqui, ó, eles são retirados da tabela periódica, eles não são inventados, tá? Se não tiver o dado na questão, você tem que ir lá na tabela periódica e procurar esses dados, tá? Mas geralmente, quase todos os casos, vocês encontram os dados aqui. Então eu quero saber o seguinte, aqui estão as minhas turmas, tá, gente? Que eu vou ministrar aula esse ano, no segundo ano. Então, segundo ano regular 4, as turmas integral 1, integral 2, integral 5 e integral 6, tá? Então, vamos começar, então, fazendo a correção aqui dessa questão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, lá, questão número 1. Então, ele quer saber quantas vezes a glicose tem a fórmula C6H12O6, é maior do que a água, H2O. E aí tem as massas atômicas que foram fornecidas lá para a gente. Então, hidrogênio, massa 1, carbono, massa 12, oxigênio, massa 16. O que que a gente tem que entender aqui primeiro? Quando eu digo que hidrogênio é igual a 1, eu estou querendo dizer que cada átomo de hidrogênio tem massa de 1. Tá? Como a gente está trabalhando com massa atômica, a gente trabalha com a unidade U, que significa unidade de massa atômica. Tá? Seria como se você conseguisse pegar um único átomo de qualquer
qualquer elemento, colocar numa balança, e ao colocar numa balança, você obter lá um valor numérico que indicasse a massa dele. A gente sabe que isso não é possível, porque os átomos são estruturas muito pequenas, então a gente não tem uma balança que consegue medir a massa de átomos individualmente, tá? Mas a gente consegue, né, depois a gente vai ter uma aula sobre isso, identificar qual que seria o peso ou qual que seria a massa atômica de cada um desses átomos individualmente. Então vocês têm que entender que cada átomo de hidrogênio tem massa de 1 unidade, cada carbono tem massa de 12 unidades, cada oxigênio tem massa de 16 unidades. Então o que a gente tem que levar em consideração quando a gente for calcular as massas aqui? Esses valores que a gente tem aqui, ó, vou até mudar de cor, aqui esses números pequenos que a gente escreve aqui do lado dos símbolos, a gente chama de índice. O índice, ele nos indica o número de átomos que eu tenho daquele determinado elemento, tá? Então, quando vocês estão analisando aqui, esse 6, ele corresponde ao carbono. O 12 corresponde ao hidrogênio. Esse 6 aqui corresponde ao oxigênio, tá? Então, esse daqui vocês aprenderam lá no primeiro ano. Essas questões, esses conceitozinhos aqui, tá? Então, como é que a gente resolve este cálculo aqui? Simplesmente, a gente vai considerar que eu tenho quantos carbonos na estrutura? Eu tenho 6 carbonos. Essa quantidade de átomos, ela tem que multiplicar a massa de cada carbono, que é 12. Mais. Por que mais? Porque a molécula de glicose ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. Então, a massa de uma molécula dela leva em consideração todos esses átomos. Por isso que eu tenho que somar todo mundo. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Então, esse 12 vai multiplicar a massa de cada hidrogênio, que é 1. Mais, eu tenho 6 oxigênios. Esse 6 multiplica a massa de cada oxigênio, que é 16. Então, primeiro, a gente vai resolver, então, as multiplicações. Depois, então, a gente soma esses valores. Então, aqui, ó, a gente vai ter 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12. E aqui a gente vai ter 6 vezes 16, 96. Quando a gente pega todo mundo e soma aqui, a gente vai chegar em 180 U, tá? Que seria a massa de uma molécula de glicose. Com a água, como é que a gente faz? Então, a gente sabe que a gente tem 2 hidrogênios, então vai ser 2, que vai multiplicar a massa do hidrogênio, que é 1, mais quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 1 oxigênio. Quando a gente não tem o índice ao lado do elemento químico, quer dizer que é 1, tá? Então, eu sei que eu tenho 1 oxigênio aqui. Então, multiplicando aqui, a gente chega em 2, mais 16, a gente chega em 18 U. E agora? A gente quer saber quantas vezes a glicose, a molécula de glicose, é maior do que a molécula de água. Para a gente fazer isso, a gente pega a massa da glicose, divide pela massa da água. Quando a gente dividir, a gente vai chegar em 10. Ou seja, a glicose é 10 vezes maior, a massa da glicose, de uma molécula de glicose, é 10 vezes maior do que a massa de água. Então, se a gente pega lá e volta... Ah, não, está aqui. Para o exercício, a gente vai ver, então, que a nossa resposta correta é a letra E. Então, vamos voltar aqui. Letra E é a correta. Ok? Vamos para o próximo, então? Então, vamos voltar aqui. Exercício 2. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias: H2SO4, H4P2O7, Al2SO43, Ca3, Fe, CN62. Então, tem bastante coisa aqui. Vamos fazer aos poucos. Vamos copiar essas duas aqui.
Vamos copiar aqui. Então, exercício 2. Então, eu quero H2SO4. Eu quero H4P2O7. Eu quero Al2SO4,3. Eu quero Ca3, colchete, Fe, CN62. CN62. Deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui, quem que a gente vai precisar? Hidrogênio, que é 1. A gente vai precisar do carbono, que é 12. A gente vai precisar do oxigênio, que é 16. A gente vai precisar em nitrogênio, tem nitrogênio é 14, alumínio 27. Vamos ver, fósforo 31, enxofre 32. Cálcio 40, ferro 56. Então aqui a gente tem níveis de dificuldades diferentes aqui para resolver isso. Então vamos primeiro com H2SO4 aqui. Então, aqui a gente está vendo que nós temos 2 hidrogênios, então vai ser 2 que multiplica a massa do hidrogênio, que é 1, mais. Não tem índice do lado do enxofre, então é só um enxofre. A massa de um enxofre é 32, mais. Eu tenho 4 oxigênios, esse 4 multiplica a massa de cada oxigênio, que é 16. Tá? Então, quando a gente resolve isto daqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 aqui, mais 32, mais 64. Quando a gente pega 64, soma com 2 e soma com 32, a gente vai chegar em 98U, ok? Segunda fórmula aqui, H4P2O7. Então, eu sei que eu tenho 4 hidrogênios, essa massa multiplica pela massa de cada hidrogênio, que é 1, mais. Eu tenho 2 fósforos, então 2 multiplica a massa do fósforo, que é 31, mais, e vai ficar apertado. Vou apagar aqui. Eu tenho ali 7 oxigênios, que multiplica 16. Deixa eu apagar aqui. Pronto aqui. Então, vamos lá. Aqui vai dar 4, mais. Aqui vai dar 62, mais. Então, 16 vezes 7, 112. Então, quando a gente soma todo mundo, a gente chega em 178U. Aqui eu vou reescrever a fórmula dele. Então, Al2SO4, 3. Aqui a gente aumenta um pouco o nível de dificuldade, tá?
Então, o que acontece? O que diferencia as outras formas é que aqui eu tenho parênteses. E quando eu tenho parênteses, a gente tem que considerar como se fosse uma expressão matemática, tá? O número que estiver fora do parênteses vai multiplicar todas as quantidades que tiver aqui dentro do parênteses. Quem está fora do parênteses não altera. Então, por exemplo, aqui são 2 alumínios. Então, vai ser 2 que multiplica a massa do alumínio, que é 27, mais. Agora vamos prestar atenção. Eu não tenho índice do lado do enxofre, então é 1. Só que, como ele está dentro do parênteses, 3 que multiplica 1, 3. Então tem 3 enxofres. Então 3 vai multiplicar a massa de 1 enxofre, que é 32. Mais, vamos apagar ali também. Agora, olha só. Aqui eu tenho 4 oxigênios, mas como ele está dentro do parênteses, o 3 multiplica esse valor aqui dentro. Então, 3 vezes 4, 12. Isso multiplica a massa do oxigênio, que é 16. Então, aqui, fecha. Então, aqui a gente vai ter 54 mais 96 mais 12 vezes 16, a gente tem 192. Então, somando 54 mais 96 mais 192, 342 U, tá? Vamos reescrever essa fórmula aqui. Vou fazer uma colinha aqui, Ca3Fe. Aqui já complicou um pouquinho mais, porque a gente tem agora colchete, tá? Então, olha só, quem está fora do colchete não muda, tá? Então, eu tenho 3 cálcios. Então, vai ser 3 que multiplica a massa do cálcio, que é 40. Mais. Depois, na fórmula, vem o ferro, tá? E aí, o que que acontece aqui, ó? Não tem índice para o ferro, mas o ferro está dentro do colchete, tá? E tem um 2 aqui fora. Então, 2 multiplica esse valor aqui, né? 2 vezes 1, 2. Então, 2 que multiplica a massa do ferro, que é 56. Mais. Aí, o que acontece aqui, ó? A gente tem o carbono que está dentro do parênteses e tem um 6 fora. Então, se não tivesse o colchete, ia ser 6 que multiplica 1, 6. Mas eu ainda tenho um 2. Então, 6 vezes 2, 12. Então, 12 que multiplica a massa dele, que é 12. Mas não vai caber aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? A mesma coisa aqui para o nitrogênio. Se não tivesse o colchete, seria 6 que multiplica 1, 6 nitrogênios, mas como tem um 2, 12. Então, mais 12 que multiplica a massa do nitrogênio, que é 14. Então, vamos fazer caber tudo aqui, ó. Então, aqui, ó, 3 vezes 40 vai dar 120, mais 2 que multiplica 56 vai dar 112. Aí vem 12 vezes 12, 144, mais 12 vezes 14 vai dar 168. Quando a gente somar todo mundo aqui, 500
244U. Então, vamos achar a alternativa certa? 98, 178, 342, 544. 98, 178, 342, 544. Então, a gente viu aqui que é a letra B. Então, gente, a gente termina aqui então a correção dos dois primeiros exercícios do PET, tá? Se não entendeu, para, volta, assiste novamente, tá? Para vocês irem entendendo como é que faz, que esse é um cálculo muito importante para vocês que estão no segundo ano, já que vocês vão trabalhar com físico-química, tá? Então, vocês vão usar isso ao longo do ano, então é importante vocês saberem, tá ok? Então, agradeço a presença de vocês ao assistir esse vídeo e até a próxima.